Boa noite, turma. Vamos para mais uma aula, certo? Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre alguns aspectos da gestão da manutenção. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar com vocês hoje é sobre os recursos que são necessários na manutenção, tá? Existem muitos recursos que estão disponíveis na empresa para que seja feito algum tipo de reparo, manutenção ou algum tipo de conserto mesmo em algum equipamento ou máquina da empresa, certo? Mas é muito importante que nós conhecemos quais são os materiais que são importantes para a gente, quais são os materiais que nós vamos utilizar, certo? Então, a previsão, o que pode entregar para a gente uma informação preliminar de qual tipo de material nós vamos precisar, ou quais ferramentas, são planilhas, certo? A gente pode ter previsões desses recursos que serão feitos através de planilhas, por exemplo, quando você já fez alguma manutenção daquele tipo que você vai realizar agora, se você registrou numa planilha, então está lá, certo? Registrado no histórico, então isso, o histórico de um reparo parecido ou igual ao que você vai fazer, pode lhe dar uma previsão sobre quais recursos você vai precisar, e também você pode se basear na ordem de serviço, certo? Se for aberta uma ordem de serviço para uma manutenção de algum item, certo? E aquele item já passou por alguma manutenção em tempos passados, você pode utilizar a ordem de serviço dessa outra manutenção para você ter uma ideia de quais são os recursos que você vai prestar, tá? Também a gente tem como existe a possibilidade de nós prevermos quais são os materiais, certo? Quando a gente vai fazer algum tipo de serviço, certo? Específico, por exemplo, você nunca fez um reparo em uma máquina específica, mas existem muitas máquinas similares, certo? Existem muitas máquinas que são similares àquela que você vai uh, realizar aquele serviço, realizar aquela manutenção. Então, esse histórico de dados, essas ordens de serviços e essas planilhas com os dados cadastrados, elas podem servir como fonte de informação para a gente nesse momento, tá? Quando formos prever materiais, devemos levar em conta as atividades de manutenção, que, por sua vez, serão determinadas pelo plano de manutenção. Então, quando for ocorrer uma manutenção, certo? Com base em um plano, com base em algum planejamento estabelecido previamente, a gente vai realizar ou uma manutenção preventiva ou uma manutenção preditiva, tá? Quando ocorrer a falha, certo? Ou algum defeito em alguma máquina, algum item, aí já vai ser gerada uma ordem de serviço, onde vai ser realizada uma manutenção corretiva. Então, vocês podem verificar, por exemplo, quando nós temos ordens de serviço, é porque o equipamento já parou de funcionar e foi aberto um chamado para o setor da manutenção, tá? Já quando nós trabalhamos com base em um plano de manutenção, essa manutenção pode ser preventiva ou preditiva, já que não ocorreu, certo? Nenhum acontecimento com o item, com o equipamento, e a gente vai basear os recursos que a gente vai tentar prever os recursos que a gente vai precisar com base no que tá dizendo a programação. Se não a programação está dizendo que nós vamos precisar, certo? Trocar uma determinada peça daqui a 10 dias, 5 dias, então a gente vai saber que a gente vai precisar daquela peça, daquele recurso para realizar aquela manutenção, tá? Mesmo o kit de ferramentas não segue o padrão. Então, um kit de ferramentas, ele pode ser, por exemplo, todo kit de ferramentas pode ter, por exemplo, a depender do serviço que você vai fazer, por exemplo, um martelo, uma chave de fenda, um alicate. Mas mesmo esses kits podem variar a depender de
manutenção você vai ter que executar, tá? Depende muito da especificidade da atividade, certo? Porque vão haver várias ferramentas diferentes. Há também alguns instrumentos e equipamentos que são utilizados em atividades específicas. Por exemplo, existem peças, certo? Que elas só vão servir para você quando você for fazer uma manutenção específica em uma máquina específica, porque aquela peça só serve para aquele tipo de máquina. Então, é muito importante nós sabermos quais são os recursos necessários. Eu estou ressaltando muito isso para vocês, porque isso leva a uma otimização do trabalho, certo? E a gente já viu que otimização do trabalho leva a gente a alcançar uma manutenção com resultados melhores, tá? E esses recursos eles só são requisitados quando forem necessários. Então, não adianta você requisitar, por exemplo, se você tem no seu plano de manutenção 3 manutenções em uma semana, mas você pensa, bom, eu vou requisitar todos os materiais que eu preciso para trabalhar durante a semana. Só que qual é o problema? Quando você requisita todos os materiais de 3 manutenções diferentes, você tá desperdiçando certo material porque você não vai necessitar deles naquele momento. Então, você agora vai ter que ter um trabalho de requisitar mais material, junto com o trabalho de selecionar dentre os materiais que você selecionou, quais você vai usar na manutenção agora e quais vai utilizar nas outras manutenções no decorrer da semana, certo? Então, pensem sempre nisso. Diminuir o número de materiais e recursos necessários leva a uma otimização, o que entrega resultados melhores na manutenção, tá? O kit de ferramenta é padrão para os mantenedores. Quem são os mantenedores? Os mantenedores são os colaboradores especializados, certo, do setor de manutenção. Então, quem trabalha no setor de manutenção pode também ser chamados de mantenedores, tá? Embora seu conteúdo possa variar de acordo com o tipo de manutenção a ser realizada. Então, os funcionários que trabalham no setor de manutenção, eles têm um kit de ferramenta padrão para todos, mas como eu falei anteriormente, a depender do serviço que você vai executar, esse kit pode mudar, mesmo sendo algo padrão do setor, tá? Já também existem equipamentos específicos que eles servem para determinadas atividades e devem ser previstos e requisitados somente durante as atividades que demandarem a utilização dessas ferramentas. Então, pensem comigo. Se a gente está falando em otimização de materiais, certo? Os instrumentos, as ferramentas uh, servem da mesma forma. É o mesmo a mesma dica que eu dou para vocês sobre a questão da otimização de materiais, certo? Serve também para a utilização de ferramentas. Só utiliza-se as ferramentas que você vai precisar para você, o quê? Economizar tempo, para você otimizar a sua manutenção, certo? Existem também implicações ambientais que podem surgir durante a manutenção. O que são essas implicações ambientais? Por exemplo, digamos que uma máquina, certo? Eu citei esse exemplo em aulas passadas, mas eu vou repetir para vocês agora. Digamos que a gente corrigiu alguma falha numa máquina, só que junto com aquela manutenção, aquela máquina começou a poluir muito mais o ambiente, certo? Começou a produzir muito mais CO2, muito mais gás carbônico. E isso vai levando a uma maior contaminação da atmosfera, tá? Então, todas as ações da empresa elas precisam ser monitoradas, certo? A gente sempre deve prever a possibilidade de geração de resíduos e impactos ambientais. Por isso, desde o planejamento das ações de manutenção, devemos considerar questões ambientais. Então, se a gente utiliza uma quantidade de materiais muito grande, a gente está o quê? Gerando mais resíduos, gerando mais sobra, certo? E isso gera o quê também? Um maior desperdício de material da empresa.
Consequentemente, isso gera um maior custo. Esse custo, ele pode ser o diferencial em um nível de competitividade da empresa. Imaginem vocês, as empresas, elas estão no nível de competitividade muito alto. Se você está usando mais material do que você precisa na sua manutenção, ou você está e com essa utilização exagerada de material, você também está gerando um impacto ambiental, certo? Como no exemplo que eu dei de poluição, você vai estar gerando dois custos, certo? A mais para a empresa. Você está, além de aumentar os custos, você está causando dois problemas para ela, certo? Que é o gasto excessivo de material, por causa que você vai gastar material, vai ter sobra e vai gerar desperdício, como também um impacto ambiental que pode ocorrer de uma manutenção, como no nosso exemplo, a poluição, tá? Sabemos que os impactos ambientais, quando são reparáveis, envolvem consideráveis investimentos tanto em recursos quanto em tempo. Então, se na nossa atividade de manutenção a gente gerar um impacto ambiental, a empresa ela vai ter que reparar aquele problema. E para reparar aquele problema, existem várias questões que deixam o problema muito mais complexo. Por exemplo, se você está poluindo mais o ambiente, existem impostos que vão taxar, certo? Vão taxar a empresa. Então, se a empresa polui mais, ela tem que fazer o quê? Ela tem que cultivar mais árvores, por exemplo. Só que essa cultivação de árvores gera um custo extra, certo? Para a empresa, e também ela tem que plantar um número muito maior, já que as árvores só vão crescer com os anos, tá? Então é uma atividade muito custosa você ter um impacto ambiental. Então tem sempre que se preocupar com questões ambientais dentro da manutenção. Por isso também é tão importante, certo? Uma boa gestão da manutenção, para que você gere um impacto ambiental muito pequeno ou tente evitar esse impacto, certo? Caso os impactos possam ser gerados pelas falhas em algum item, as ações de manutenção, certo, devem sempre ocorrer de maneira preventiva e a prioridade de manutenção deve ser alta. Então, quando a empresa identifica que está ocorrendo um impacto ambiental, a prioridade da manutenção é corrigir aquele problema o mais rápido possível. E por isso que a nossa maneira de manutenção é sempre a preventiva, porque a gente sempre vai tentar evitar que aquele impacto aconteça, tá? Se ela ocorrer, a manutenção tem que dar total prioridade para resolver aquele problema naquele momento, porque pensem no que eu falei para vocês, o impacto ambiental gera um custo muito alto, certo? E gera também taxas, geram prejuízos, geram punições para a empresa, tá? Por isso que é tão importante a questão ambiental na manutenção, certo? Existe também a questão dos casos, certo? Caso os impactos possam ser grandes durante a manutenção, as ações de prevenção devem ser tomadas e todas as medidas de contenção devem estar disponíveis. Então, a gente tem que criar uma ação, uma atividade de tentar ao máximo conter aquele impacto ambiental, certo? Se ela ocorrer, se a manutenção já tiver sido acionada, a manutenção também vai ser responsável por tentar conter, certo? Aquele impacto. Sempre agindo com ações de prevenção, tá? A segregação e o descarte dos resíduos devem ocorrer de maneira que o meio ambiente não sofra danos, evitando assim severas consequências ambientais e jurídicas. Essa questão da jurídica é exatamente o que eu estava falando para você. A empresa, para vocês, a empresa, ela pode sofrer punições do governo, de prefeituras, de sindicatos, certo? De ONGs. Ela pode sofrer prejuízo de vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Então,
sempre tem que ser pensado e tem que ser planejado pelas empresas aonde é que a gente tem que fazer aquele descarte. Então, isso também é parte da manutenção, de uma boa gestão da manutenção, a gente planejar, certo? E a gente controlar o descarte de resíduo. Porque sempre vai haver. A gente vai tentar diminuir, a gente vai tentar sempre evitar, mas uma hora ou outra vai haver uma sobra de material, uma sobra de algum componente, uma sobra de um parafuso, uma sobra de alguma placa, de alguma placa de circuito, certo? Então, a gente sempre tem que ter um local correto para o descarte, certo? Para tentar sempre evitar que a natureza e o planeta sofra com atitudes não planejadas como o descarte desses materiais, certo? Agora a gente vai para uma questão mais ampla sobre a nossa gestão da manutenção. Os padrões de manutenção. Quais são os padrões de manutenção? Como eles funcionam? Quais são os tipos, certo? Os padrões de manutenção, eles são diretrizes, certo? São diretrizes e todos os documentos que regem o processo de manutenção. Então, padrões, certo? É um conjunto, tá? De diretrizes e documentos. Porque são essas diretrizes e documentos que vão definir quais vão ser esses padrões. Podemos dividir os padrões de manutenção em duas categorias principais. As categorias principais são padrões gerenciais e padrões técnicos. Os padrões gerenciais, eles estão ligados muito mais a uma questão administrativa da empresa, tá? Diretoria, gerentes de empresas, eles vão seguir diretrizes e procedimentos para que ocorra o melhor gerenciamento dos processos e métodos de manutenção, tá? É muito mais uma questão de protocolo aqui. Os padrões gerenciais, eles são, por exemplo, ocorreu uma falha em uma máquina, certo? Existe um padrão gerencial de que quando ocorrer alguma falha ou uma máquina estiver apresentando uma perda de desempenho, cria-se, certo, um procedimento, cria-se um protocolo que a empresa, por exemplo, a empresa não, o funcionário responsável pelaquela máquina vai ter que acionar o setor de manutenção. Por isso que são criados padrões gerenciais. Padrões gerenciais são o que um funcionário deve fazer para acionar o setor de manutenção. Porque se não existissem esses padrões, o setor de manutenção teria que ser chamado e teria que descobrir qual é o problema, o que aconteceu, o que ocasionou aquilo, certo? Quando existe um padrão gerencial para ter esse chamado, para ter essa ativação do setor de manutenção, tá? Isso facilita o trabalho do setor, certo? E também existe os padrões técnicos. Nos padrões técnicos, existem procedimentos operacionais. E as próprias atividades de manutenção, tá? Descrevendo o que precisa ser feito e como deve ser feito e quem deve fazer. Então, aqui os padrões técnicos já são um padrão especificamente do setor de manutenção, certo? Aqui são padrões que o setor de manutenção cria, certo? Para definir como agir, para definir como é a melhor maneira, certo? De se corrigir algum problema, de se resolver alguma questão com algum item, tá? Então, enquanto os padrões gerenciais são padrões para a empresa inteira, os padrões técnicos são padrões do setor de manutenção. São padrões específicos dos técnicos de manutenção, tá? Agora, esses padrões técnicos, eles podem ser divididos em 4 tipos, certo? São os padrões de manutenção diária, onde é uma manutenção quase que autônoma, tá? Esse tipo de padrão de manutenção diária, ele é feito muitas vezes
funcionário, pelo próprio colaborador que opera aquela máquina, tá? Buscando sempre auxiliar, ajudar o setor de manutenção na conservação e prevenção de problemas. Então, ele é como se fosse um parceiro do setor, tá? Ele não é um, um, um colaborador que é do setor de manutenção, porque aquela manutenção diária é um problema muito básico, certo? Então, você não ativa o setor de manutenção sem que haja uma necessidade técnica de se resolver o problema. Existem também os padrões de inspeção. Aqui já tem uma função mais técnica, e essa função técnica envolve diretamente o chamado, certo? Para que o setor de manutenção resolva algum problema, que tem a função de avaliar o estado geral do item inspecionado. Então, só profissionais do setor de manutenção é quem podem fazer esse tipo de padrão, tá? Executar esse padrão. Existem também os padrões de reforma, que são padrões que estabelecem a periodicidade, tá? Estabelecem um cronograma, um tempo, certo? Dos procedimentos de restauração do item. Esses padrões de reforma, eles são utilizados mais quando ocorre alguma falha que leve a uma parada da máquina, certo? E por último, a gente tem os padrões de troca periódica de peças. Essa questão da troca periódica de peças determinam também o tempo, certo? A periodicidade de substituição dos componentes. Então, de qual tempo que eu vou ter que de quanto em quanto tempo eu vou ter que trocar alguma peça, tá? Para executar alguma manutenção. Sempre pensando em quem? Em evitar a ocorrência de defeitos ou falhas. Então, sempre tenham isso em mente. Nos padrões de reforma, eu vou falar mais adiante agora, especificamente, mais detalhadamente sobre cada um deles, tá? Mas guardem essa informação que eu vou dar agora para vocês. Tanto os padrões de reforma, como os padrões de troca periódica de peças, tá? Eles dois são padrões muito mais complicados, porque eles envolvem, certo, a criação de um cronograma, certo? O planejamento temporal, tá, da manutenção. Então, muito mais do que um conhecimento técnico, que no caso é o padrão de inspeção, aqui tem um padrão técnico e gerencial. Então, aqui é onde está a real necessidade da gestão da manutenção. Bom, agora vamos falar mais detalhadamente sobre o tipo de manutenção diária, tá? A manutenção diária, que é o que eu falei para vocês que é feito por um operador, eles são procedimentos simples, certo? E rotineiros. Todos os dias podem ocorrer eles. Por exemplo, a lubrificação, tá? A ligação correta de algum equipamento, o, o, a questão do operador estar atento a algum barulho estranho que possa estar ocorrendo, tá? Ou até na perca de produtividade, quer dizer, a máquina está funcionando, mas está produzindo menos, está trabalhando mais devagar, tá? Normalmente, eles são executados, como eu falei para vocês, pelo operador da própria máquina. E o objetivo desses padrões é melhorar a conservação, certo? É conservar melhor, muito mais do que realizar uma manutenção é simplesmente conservar o equipamento, certo? E também envolver os operadores nesse processo de manutenção, para que esses operadores dessas máquinas, eles ajudem, certo? O setor de manutenção, ampliando assim a possibilidade de detectar precocemente. Então, com a informação do operador da máquina, o setor de manutenção, desculpa, setor de manutenção, eles podem se prevenir, certo? E programar uma manutenção para que aquela máquina não venha a ter defeitos ou falhas. Já nos padrões de inspeção, certo? Como eu falei para vocês, eles são procedimentos mais técnicos, certo? Mas que eles precisam ser executados apenas
pelo setor de manutenção, tá? Porque é o setor de manutenção que vai determinar os métodos e os critérios sobre quais itens devem ser inspecionados. Como esse é um trabalho técnico, somente o setor de manutenção vai ter a capacidade de julgar, certo? Quando é que aquele item tem que ser trocado, quando é que ele tem que ser inspecionado, qual é o estado daquele item, certo? Quando inspecionar, como avaliar os resultados e como proceder ao detectar os problemas. Então, aqui vocês veem que essa inspeção é uma inspeção totalmente especializada. Por isso que só o setor de manutenção pode realizar, tá? Já nos padrões de reforma, os critérios e procedimentos que determinam a periodicidade da parada, certo? O tempo que a gente vai ter que parar alguma máquina, parar algum item, certo? Os métodos de retirada de serviço, a desmontagem completa de alguma máquina, por exemplo, o retrabalho nas partes que podem ser reutilizáveis, por exemplo, em peças que ainda estão em bom estado e podem ser utilizadas novamente, certo? A substituição de alguma dessas peças ou até mesmo a reforma daquela máquina, a depender do problema que ocorreu, a remontagem e a recolocação em serviço dos itens passíveis de reforma. Então, aqui no padrão de reforma, vocês conseguem perceber que é uma manutenção muito mais complicada, porque houve uma falha, certo? Então, a máquina agora está indisponível, ela está gerando prejuízo para a empresa e todo o trabalho que vai ser feito na máquina para que ela volte a ficar disponível gera toda um julgamento, todo um trabalho, tá? Máquinas e equipamentos mais complexos, que são os que caracterizam esse tipo de padrão, tá? Ou naqueles que demandam esse tipo de procedimento para atender a normas específicas de segurança. Por exemplo, uma máquina pode não ter um defeito, certo? E ela está produzindo normal. Só que o estado que ela está trabalhando, ela está trazendo riscos ao operador daquela máquina. Então, é preciso que aquela máquina pare de funcionar para que o setor de manutenção vá e tome as devidas precauções para que nada, certo, ocorra com a segurança do operador. Há também partes dos equipamentos que só podem ser avaliadas durante essas oportunidades. Então, existem peças dos equipamentos que você obrigatoriamente precisa desligar a máquina, certo? Parar o funcionamento dela, para daí você começar um processo, certo, de manutenção. Por muitas vezes, não, nesses casos, por ser um equipamento muito complexo, você não tem como fazer uma manutenção preventiva ou preditiva. Você muitas vezes vai ter somente a opção de uma manutenção corretiva, certo? Sempre, claro. A gente sempre evita que a máquina falhe ou tenha algum defeito para que ela pare de funcionar. A gente escolhe parar a máquina, certo? Sem um defeito ou uma falha, para que a gente consiga realizar uma manutenção mais detalhada, já que essa manutenção é uma manutenção mais complexa, tá? Esse é a principal característica desse padrão de reforma. Já no padrão de troca periódica de peças, os procedimentos que definem quais peças devem ser trocadas, certo? De tempos em tempos, para evitar a ocorrência de alguma falha ou defeito, e como a gente deve proceder para efetuar as trocas, elas, elas funcionam parecido, certo? Como padrão de reforma, tá? Existe, porque aqui a gente precisa indicar, certo? De quanto em quanto tempo a gente precisa trocar uma peça. Mas aí como a gente vai estabelecer qual tempo é melhor? Quanto tempo uma peça, um item ou alguma máquina precisa de uma manutenção?
Bom, para a gente estabelecer esse tipo de padrão, a gente precisa consultar o manual do fabricante, tá? E também, se possível, porque a gente vai ter duas informações, a gente precisa fazer um benchmarking, certo? Com outros gestores. O que é esse benchmarking? Certo? Isso aqui é uma palavra em inglês que vocês podem traduzir para comparação, tá? Você vai comparar, certo? As informações que o setor de manutenção tem daquele equipamento, certo? As informações que vocês consultaram do manual do fabricante com as informações de outros gestores. Então, esse ponto é quase uma reunião, certo? Que tem que ser feito, porque você vai ter que utilizar as informações do fabricante, você vai ter que utilizar também as informações que você, como setor de manutenção, né, vai ter do histórico de manutenção daquele equipamento, e você também vai ter que fazer uma reunião, certo, com outros gestores para ver quais são os padrões que vão ser estabelecidos. Porque, por exemplo, o setor de manutenção pode levar para essa reunião com outros gestores uh, as seguintes possibilidades. Olha, eu posso trocar as peças de 15 em 15 dias, certo? Então, vai ser uma manutenção quinzenal para que você consiga a capacidade máxima daquela atividade. Mas aí você vai ter também um custo muito alto de manutenção. Como eu também posso fazer essa manutenção mensalmente, então uma vez por mês, e a gente diminui o custo de manutenção e a gente não perde tanta capacidade de produção. A capacidade não vai estar no máximo, mas ela ainda vai produzir muito, certo? E o custo de manutenção vai ser cortado na metade, tá? Então, esse tipo de padrão, ele é estabelecido em reuniões onde tem que haver um consenso da empresa, certo? Dos gerentes, dos supervisores, dos diretores, de qual é a melhor estratégia que o setor de manutenção vai adotar, certo? Exatamente com essa comparação aqui, esse benchmarking, certo? Que a gente estabelece os critérios dos procedimentos. A gente também deve avaliar a eficácia dos procedimentos de tempos em tempos em busca de melhores resultados. Não é simplesmente a gente encontrar um padrão, certo? E encontrar e definir quais são os melhores critérios e procedimentos que a gente deve seguir. A gente sempre tem que, depois que seguir esses critérios, certo? Depois que tomar essas ações, tá? Para essa troca periódica das peças, a gente tem que avaliar quais são os efeitos disso. Então, você define, certo? Quais são os critérios. Depois que você define, você aplica aqueles critérios e você vê o resultado daquilo. Depois que você for ver o resultado, você vai pegar as informações desses resultados e você vai tentar encontrar formas de melhorar. Então, você estabelece padrões, mas esses padrões têm que ser revistos, certo? Os padrões precisam ser revistos para que ocorra uma melhor, certo? Uma melhor eficácia daqueles procedimentos, para que você consiga o que? Melhores desempenhos, melhores resultados, certo? Com isso, ajudando a empresa a conquistar seus objetivos. Tudo bem? Bom, pessoal, agora a gente vai para a nossa atividade. Na atividade de hoje, eu trouxe uma coisa para vocês, que vocês vão ter que analisar exatamente essas questões dos padrões que eu falei agora para vocês. Quem tiver alguma dúvida, tá? Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar sobre para todos os tipos de padrões, tá? Tá aqui, ó, padrões de manutenção. Esse lado aqui vocês não vão precisar, esse daqui é bom, mas já vai ter detalhe. Vocês pegam, pronto. Vocês fazem o seguinte, a atividade vai ser baseada nos padrões. Então eu vou passar cada tela agora devagar para vocês, se quiserem, vocês pausarem elas, certo? Aí vocês tiram um print da tela, tiram uma foto da tela, ou se quiser, também vocês podem anotar, tá? Porque essas informações são importantes para vocês,
para que vocês consigam responder à atividade, certo? Na atividade de hoje, eu vou querer que vocês façam o quê? Eu trouxe um questionamento, certo, para vocês. Existem várias formas de se resolver o mesmo problema, e os padrões nos ajudam a estabelecer boas ações na manutenção. Mas pensar em padrões da forma errada pode até atrapalhar a criatividade usada para achar uma solução, certo? Eu quero que vocês peguem isso que eu falei, a situação. Isso aqui é só um comentário que eu fiz, tá? E vocês respondam essa pergunta aqui. Como você acha que os padrões dentro da manutenção podem ajudar seu trabalho? Dê um exemplo, tá? Então, eu quero que vocês respondam a minha pergunta e dê um exemplo do que vocês estão dizendo, tá? Um exemplo na prática, na empresa, no trabalho de vocês. Eu também, para ajudar vocês, eu botei um vídeo, certo, no aplicativo. É um vídeo do YouTube sobre um cara que ele faz. É um vídeo bem rapidinho, de 3 minutos, que ele dá um exemplo de como a depender da situação que você está, os recursos que você utiliza, a manutenção que você vai utilizar, vai ser, vai mudar. Por exemplo, a manutenção corretiva pode não ser o melhor tipo de manutenção, porque ela vai precisar que ela vai precisar não, ela vai se caracterizar por alguma falha. Só que em alguns, dependendo da situação, aquele tipo de manutenção pode ser a mais vantajosa em comparação a uma preditiva ou uma uh, em uma manutenção preditiva ou planejada antes, né? Então vocês sempre precisam avaliar a situação de qual é o melhor tipo de manutenção para vocês. Certo, pessoal? A gente fica por aqui e até a próxima, pessoal. Boa aula e boa atividade. Qualquer coisa, me perguntem, certo? No grupo. Bom final de semana.